Bom dia, pessoal. A gente vai tratar hoje das fel-ifomicoses, tá? Que é um grupo específico aí de patologias relacionadas a fungos. Para começar, vou só dar um breve histórico, tá? A gente tem aqui, por volta dos anos 30, um conceito dentro da micologia médica que todos os fungos que causam micoses e que são fungos pigmentados, têm pigmentação nas hifas, eles eram todos jogados no mesmo grupo, eram jogados no grupo das cromoblastomicoses, como eram chamados nessa época. É um conjunto muito variado de fungos, mas todos eles com pigmentação e que causavam quadros às vezes muito diferentes. Em 1974, o Aiello ele cria uma subdivisão aí nesse grupo, ou uma divisão. Então ele separa todos os hifomicetos pigmentados que causam doenças no ser humano e ele acaba chamando esses fungos aí essas micoses de fel-ifomicoses, tá? Esse fel vem do grego phaios, que quer dizer escuro, pardo, né? E ele usa esse termo aí para designar um novo grupo de micoses, separando esses fungos, e que são micoses que acabam tendo pequenas diferenças com relação às cromomicoses que eram conhecidas. Posteriormente, em 81, ele expande esse significado pegando fungos de outros dois grupos, que são os coelomicetos e os ascomicetos. Então ele meio que amplia essa designação aí e um pouquinho mais para frente, 10 anos depois, mais ou menos, o McGuinness ele define claramente que fel-ifomicose é aquele tipo de micose causada por fungo demaciáceo, que a gente ainda vai ver o que é, e que tem no exame direto, nos tecidos, no anatomopatológico, a presença de elementos leveduriformes, pseudohifas ou hifas normais, em qualquer tipo de combinação. Tá? Então esse acaba sendo meio que a definição mais moderna que a gente tem. Ele meio que só dá uma sistematizada nos conceitos que o Aiello tinha construído nos anos anteriores. E o ISHAN, tá? Que é a Sociedade Internacional de Micologia Médica e Veterinária, ele propõe uma unificação ainda maior, chamar todas as micoses que são causadas por fungos demaciáceos de fel-ifomicoses. Então, essa seria uma forma de você unificar, meio que quase que uma volta lá para os anos 30, né? Mas essa sugestão do Ichan, ela até agora não foi seguida. O que a gente vai perceber ao longo dessa aula aqui é que nesse grupo aí de micoses por fungos demaciáceos existe muita confusão, muitos autores diferentes preconizando coisas diferentes, e por isso que as coisas são confusas, mudam muito, e a gente não conseguiu chegar num consenso muito satisfatório. E aí a gente vem para uma definição mais precisa do que é fel-ifomicose. Então, primeiro, é um conjunto de micoses que envolvem um amplo espectro de agentes. Então, muito diferente de outras doenças, eu não tenho um ou dois agentes, eu tenho às vezes dezenas de agentes diferentes. A gente tem mais de 60 gêneros e 100 espécies relacionadas. Esses fungos eles têm a característica de serem demaciáceos ou demáceos, como também pode ser chamado. Então, eles têm uma pigmentação nas hifas e nos conídeos. E eu tenho uma morfologia particular que é encontrada nos tecidos. Então, que é algo que a gente vai encontrar em exame direto e vai encontrar em anatomopatológico. Isso vai ser bem importante para definir as fel-ifomicoses. E o que é um fungo demáceo ou demaciáceo? É o fungo que tem pigmentação aí nas hifas ou nos conídeos. Então, a gente tem aqui um pigmento que é a melanina, tá? É especificamente a melanina, tá? Na forma química de dihidroxinaftalenomelanina, tá? Um nome facinho de falar, que para o fungo ela funciona como um fotoprotetor de uma forma meio análoga ao que acontece com os animais,
E ela é também um fator de virulência, porque ela ajuda o fungo a se proteger de alguns radicais livres dentro de fagócitos. Então, a melanina ela não é um componente que está ali por acaso, ela tem uma função para o fungo, mas acaba caracterizando o fungo para nós em termos visuais. Por isso que a gente acabou delimitando um grupo específico aí, esses fungos pigmentados. E as colônias, obviamente, desses fungos, quando em meio de cultura, elas vão ter uma coloração bege, acastanhada clara ou escura, até negra, tanto no verso quanto no reverso. E esse é um distintivo para os fungos hialinos. Eu posso ter fungos hialinos que têm pigmentação só nos conídeos, mas as hifas não são pigmentadas. Então, quando você olha o reverso da colônia, ela é branca. Mas no caso dos demáceos, o reverso da colônia, parte de baixo da placa, ela é pigmentada também, porque as hifas são pigmentadas. Então, esse é um grande diferencial em termos de macromorfologia nos meios de cultura. E aqui tem um exemplo de um fungo demaciáceo. Tá? Então, ele está todo pigmentado aqui. Se a gente pudesse olhar a parte inversa da placa, a gente veria também pigmentação. E eu tenho algumas características aqui dentro desse grupo dos demaciáceos, antes da gente aprofundar mais nas fel-e-fumicoses. Primeiro, eles são um grupo extremamente heterogêneo, então eu tenho muitos fungos associados. Coloquei aqui alguns só: Alternaria, Cladophyalophora bantiana, Curvularia, Bipolaris, Exophyala, Vangeella. Esses são só alguns agentes. É difícil a gente encontrar um consenso entre os autores. Tá? Se a gente compara 4, 5, 6, 7 autores, cada um deles tem uma lista do que eles consideram mais importante, mais prevalente. Alguns são comuns, mas outros não. Então, existe um pouco de confusão sobre o elenco dos fungos mais importantes. Claro que isso deve ter variação em relação à região, mas às vezes é em relação ao que é publicado em cada local, né, que é diagnosticado. Aqui é uma seleção expandida de fungos demaciáceos, então Aureobasidium, Bipolaris, Chetomium, Cladosporium, Curvularia, Exophyala, Ortaea, Anatrácia, Piedra, Fialófora, Vangeella. São só alguns, mas tem outros. E outra característica dos demáceos é que eles estão amplamente distribuídos aí na natureza, tanto no solo quanto em matéria vegetal. Eles são grandes decompositores. Então, não existe um nicho específico como outros fungos. Aqui eles estão muito distribuídos. A gente encontra com extrema facilidade esses fungos no ambiente. E, obviamente, os esporos também no ar. E eles são fungos considerados de baixa virulência. Né? Então, não são fungos patogênicos clássicos. São tipicamente oportunistas. E daí que o hospedeiro, para ele adquirir infecção por esses fungos, ele tem que ter algum problema. Esse problema pode ser aqueles clássicos, né? Então, pacientes imunocomprometidos que estão com câncer, fazendo quimioterapia, que são transplantados, estão tomando terapia imunossupressora severa, diabéticos, aidéticos sem tratamento e outros. Mas eu também tenho um caso mais circunstancial, que são os traumas. Então, o paciente está imunocompetente, mas ele tem um trauma mecânico na pele, ruptura de pele, introdução de material contaminado em tecido subcutâneo, e aí o fungo pode causar alguma coisa. Tá? A gente tem que lembrar que um trauma é uma quebra de imunidade local, né? Eu estou quebrando uma barreira. Pode não ser uma coisa específica ali da resposta, envolvendo células de resposta imune, mas eu tenho quebra de barreira física, e isso acaba sendo um fator predisponente para a infecção pelos fel-e-fumicetos. E aqui, pegando ainda os demaciáceos, né, as micoses que eles são capazes de causar, e isso aqui é uma classificação arbitrária da gente, eu tenho esses três grandes grupos aqui: as fel-e-fumicoses, as cromomicoses e os micetomas. Então, nesses três casos aqui, eu tenho fungos demaciáceos envolvidos. No caso dos micetomas, aliás, antes existe uma
uma coisa relacionada aos fel-e-fumicetos ou aos demaciáceos, que são as alergias. Como eles são fungos muito comuns e têm uma quantidade muito grande de esporos no ar, eu acabo tendo muita alergia, sinusites e desencadeamento de asma por conta desses fungos aí. Mas não é algo que a gente vai tratar nessa aula de hoje. O que a gente vai tratar mais é localizar as fel-e-fumicoses. Então, com relação aos micetomas, que a gente já teve aula, são aquelas tumorações nos pés com presença de grãos. Isso aqui é bastante típico dos micetomas, né? No nosso caso, dos micetomas fúngicos. As cromomicoses, que a gente também já viu, eu tenho aqueles elementos, né, os corpúsculos muriformes ou fumagoides, que são essas células com trabéculas transversais e longitudinais. Tá? Isso aqui é típico da cromomicose, ou seja, eu tenho um quadro de micose, eu faço um exame direto, um histopatológico, e encontro esses corpúsculos aqui com a presença de hifas ou não, mas esse tipo de corpúsculo ele define para mim o quadro de cromomicose. Agora, já as fel-e-fumicoses, eu tenho uma coisa diferente. Eu vou ter a presença de hifas verdadeiras, vou ter a presença de pseudo-hifas, que são aquelas hifas como se fosse um brotamento sequencial em que uma célula não desgruda da outra, e eu tenho células leveduriformes, que acabam tendo inclusive brotamentos aqui. Isso aqui é a morfologia que caracteriza as fel-e-fumicoses. Tá? E aqui eu coloquei uma imagem mostrando, ela está em preto e branco, mas dá para a gente perceber aqui, ó, uma hifa, meio pseudo-hifa, alguns elementos leveduriformes com brotamento. Isso aqui caracteriza as fel-e-fumicoses. Então, o que a gente tem e que é bastante confuso? Eu posso ter um mesmo fungo causando 3 doenças diferentes. Uma fel-e-fumicose, uma cromomicose ou um micetoma. Vai depender do quê? Da apresentação clínica. Então, nas fel-e-fumicoses eu tenho essa estrutura morfológica de células leveduriformes, pseudo-hifas, hifas tortuosas. Nas cromomicoses eu tenho os corpúsculos muriformes. E nos micetomas eu tenho a presença de grãos, que são aqueles impactados de hifas. Então, o mesmo fungo pode causar os 3 casos. Por que que o mesmo fungo causa 3 coisas diferentes? A gente não sabe e se especula que isso esteja ligado a, talvez, condições do próprio hospedeiro, que a gente não conseguiu definir muito bem. E por conta disso, que foi dito agora, a gente percebe que, para eu diagnosticar uma fel-e-fumicose, o que é essencial? É o que eu vou encontrar no tecido. Então, eu posso isolar o fungo, mas o que eu encontro no tecido, se é um corpúsculo muriforme ou se são essas células leveduriformes, essas pseudo-hifas, é isso que vai definir para mim uma fel-e-fumicose. Tá? E aqui, já adentrando mais nas próprias fel-e-fumicoses, eu coloquei uma estatística sobre casos de fel-e-fumicoses que a gente tem publicados no PubMed entre 74 e hoje, até hoje, 2020. Tá? O que a gente percebe? Né? Claramente existe um aumento de casos. É um aumento bastante razoável. A gente pode atribuir esses aumentos a muitas coisas, inclusive melhora no diagnóstico. Isso certamente aconteceu, mas o que todos os autores concordam é que a gente está tendo um aumento relativo dos quadros de fel-e-fumicoses por conta de uma mudança em que muitos pacientes que tinham problemas de saúde e morriam, por exemplo, alguns tipos de tumores, ou AIDS, ou transplantados, que não conseguiam fazer um transplante, ou que tomavam drogas que eram muito agressivas, esses pacientes hoje, eles conseguem sobreviver. Só que eles sobrevivem convivendo com uma baixa imunológica que às vezes pode ser bastante grande. E isso predispõe essas infecções aí. Reparem que isso não vale para os fel-e-fumicetos, isso vale para todos os fungos em geral. A gente tem um aumento de infecções fúngicas por conta da sobrevivência de transplantados, de aidéticos, de pessoas que antes o câncer matava, mas hoje elas podem tratar, mas em
consequência do tratamento, tem uma imunodepressão muito severa, doenças autoimunes para as quais a gente não tinha droga seletiva para deprimir a resposta e agora tem. Então, por conta de tudo isso, eu tenho um público aí que fica mais suscetível a infecções oportunistas por fungos. E dentre elas eu tenho as felwifumicoses. Então, elas cresceram de forma proporcional mesmo, né? Não foi só um aumento do número de casos que acompanhou o aumento populacional, é um aumento proporcional. Então a gente começa aqui com 1, 2 casos por ano, às vezes 0, e vai chegar a 40, 45 casos aqui em anos recentes. Então, o papel e o peso das felwifumicoses, ele aumentou ao longo do tempo. E aqui a gente vai ver algumas manifestações clínicas das felwifumicoses. Isso é outra coisa que não tem consenso entre os autores. Cada autor tem um sistema para classificar as micoses por felwifumicetos. É bastante complicado você unificar, mas eu procurei fazer o seguinte, ser o mais enxuto possível, porque eu acho que isso facilita o entendimento. Então, eu escolhi este sisteminha aqui, que divide todas as manifestações clínicas em 3. As felwifumicoses superficiais e cutâneas, as subcutâneas, as invasivas ou sistêmicas. Eu acho que isso aqui dá conta da gente entender de forma mais didática essa parte aqui. Só um detalhe, né? Alguns autores não gostam de colocar as felwifumicoses superficiais como felwifumicoses. Eles separam isso num grupo de micoses superficiais. Tá? Inclusive eu coloquei aí o livro do Sampaio, é um dos que não gostam da colocação disso como felwifumicose. Mas tem outros autores que gostam, que colocam dessa maneira, que é o caso da Zeitz. Tá? Ela coloca as micoses superficiais por fungo demaciáceo como felwifumicose. E essas superficiais, primeiro, eu tenho 3 grandes aqui, a tínia negra, a pedra preta e onicomicoses. E no caso das cutâneas, eu tenho dermatomicoses que se assemelham bastante às dermatofitoses que a gente já viu na aula de dermatófitos. E aí eu vou falar muito brevemente de tínia nigra, que é uma micose causada pela Ortaea Werneck. É um agente etiológico halofílico, isso é interessante, né? O que é halofílico? Ele gosta de sal, né? Ele gosta de ambientes com alta osmolaridade e por isso que ele é muito encontrado em água do mar, areia, produtos que vêm do mar, como peixes, frutos do mar, mas também é encontrado em solo, esgoto, madeira, em decomposição e assim por diante. A gente considera esse fungo uma levedura preta, né? Uma levedura escura, mas é um pouco confuso porque é uma levedura que filamenta. E aí a gente podia pensar que é um fungo dimórfico, como muitos outros que a gente já viu. Mas os autores de livro e os pesquisadores com os quais eu já conversei, eles preferem usar outro tipo de termo. Eles preferem usar o termo polimorfismo, né, ou pleomorfismo, para designar essa condição, porque a gente não tem um fator claro que favoreça o fungo a se tornar mais levedura ou mais micélio. Tá? Então, aparentemente, esse é um termo utilizado, mas é algo um pouco confuso. Tá? Vejam que é diferente dos termodimórficos, em que a temperatura ela condiciona o fungo ser levedura ou ser bolor. Aqui eu aparentemente não tenho esse tipo de condicionamento. E esse termo que está sendo usado para a doença, que é tínia, né, é um termo que a gente normalmente circunscreve somente para dermatófitos, porém o nome, né, tínia nigra, ele é tão antigo e tão usado que o próprio Ichan ele aconselhou a manter esse nome para não dar tanta confusão. Tá? Então, é um nome que foge um pouquinho ali do quadro dos dermatófitos. É uma micose que está restrita a regiões tropicais e subtropicais. E o que é interessante, ela afeta pessoas imunocompetentes.
provavelmente por aquela situação de trauma, né? Então, algum tipo de contato traumático com a pele que introduz o fungo e ele consegue crescer, mesmo a imunidade sistêmica do paciente estando funcionando normal. E o crescimento do fungo, é por isso que é uma micose superficial, ele se restringe aos estratos córneos, onde tem queratina, tá? Não induz resposta inflamatória. Então, de uma forma muito semelhante ao que a gente vê, por exemplo, na pitiríase, em que eu tenho uma micose que é estética, mas ela não coça, não arde, não queima, não dói, não tem nenhum sinal clínico relacionado a ela, exceto a própria mancha. Ele é um fungo que não induz inflamação. Aqui tem uma imagem mostrando fragmentos das hifas aqui vistos no tecido. Vou mudar aqui a cor para enxergar melhor. Ó. Aqui os fragmentos. Então dá para a gente ver aqui o fungo crescendo nesse corte histológico aqui. E o padrão de lesão são manchas escurecidas, né? Ou num tom de marrom, num tom de negro, irregulares, não descamativas, né? E assintomáticas, como a gente falou. E elas aparecem mais na planta dos pés e palmas das mãos, embora haja relatos em pescoço e tronco. Tá? Um diagnóstico diferencial que precisa ser feito com alguns tipos de melanomas que aparecem. E quando a gente faz exame direto, e o exame direto dessa micose é raspado e a colocação de hidróxido de potássio, 10 a 40%, a gente vai ver que eu tenho hifas ramificadas e células com brotamentos. E essas hifas, elas têm uma pigmentação, aquela pigmentação acastanhada, que é o que está sendo mostrado aqui. Tá? E aqui um outro slide mostrando algumas células semelhantes a leveduras aqui, ó. Obviamente a gente precisa fazer a cultura disso, né? E para a cultura a gente usa meio saburô com cloranfenicol para evitar crescimento bacteriano, e eu posso usar a cicloheximida. A cicloheximida é aquele composto que a gente adiciona para impedir fungo contaminante. Então, vários grupos contaminantes. No caso aqui, não existe inibição da OTAE, então eu posso utilizar. E a incubação ela é longa porque ela tem um crescimento muito lento. Então, em média, em torno de 2 semanas você tem o aparecimento da colônia, tá? Mas pode chegar até 4 semanas. E a colônia, aqui está mostrado uma, né? Que até parece um brownie, né? Que você corta e tem uma pasta escura dentro. Ela é bastante característica porque assim, ela é escurecida e depois ela vai apresentando um micélio. Deixa eu trocar a cor aqui. Ela vai apresentando um micélio em cima dela aqui. Tá? Então ela tende a crescer inicialmente como levedura, depois ela vai filamentando e produzindo um aspecto mais de bolor. E tem essa coloração bastante escura, né? Ou preta ou cinza escuro, cinza esverdeado. E quando a gente pega o fungo da própria colônia, a gente vê isso, vê hifas e células leveduriformes assim brotando, geralmente com este aspecto aqui, ó, duplo. Então eu tenho várias células leveduriformes com uma divisão, algumas solitárias, sozinhas aqui, e outras com essa divisão aqui no meio. Tá? Isso aqui é bastante característico aí do fungo. Tá? Aqui é uma imagem microscopia óptica mostrando isso. Então aqui eu tenho as células, tá? Brotamento sequencial, brotamento, uma célula bisseriada que a gente chama. Tá? E na morfologia da microscopia óptica nem sempre é possível ver, mas a gente consegue perceber, eventualmente, o que a gente chama de anelídeos, que é como se a parte da ponta da levedura tivesse com um cinto, tivesse apertado assim. Então você repara numa região mais apertada da levedura. Aqui também não dá para ver isso, mas eu vejo as células bisseriadas. Mas no próximo slide eu tenho aqui, isso aqui é uma microscopia de varredura, então onde eu tenho as setas eu estou vendo essas regiões que parecem um anel, da mesma forma como aqui. Tá? Isso aqui é possível ver, eles chamam de anelídeos, né? Pequenas anelações aí
na pontinha da levedura. Já a pedra preta, e a pedra é um termo que vem do espanhol, falado lá na Colômbia, é uma micose causada pela Piedraia hortae, tá? Que afeta essencialmente cabelo e eventualmente pelos do corpo. Então a gente pode definir isso como uma tricopatia, né? E ela é típica também de regiões tropicais e subtropicais. Tá? Aqui é uma imagem mostrando cabelo e eu tenho esses pontinhos aqui que parecem um grãozinho no meio do cabelo que se destaca. Isso aqui é o fungo que está bastante aderido. Quando a gente passa a mão assim, você sente uma protuberância, ela é bem dura, difícil de sair. E aqui eu tenho uma distinção com a pedra branca, que a pedra branca se desfaz. Aqui não, aqui é bem duro, você tem dificuldade de tirar essa massinha de fungo que está aderida ao cabelo. E normalmente pega da parte medial para distal do pelo. Quando eu vejo isso no microscópio, aqui um aumento de 10 vezes, eu tenho uma massa de fungos aqui, né? E se eu colocar um aumento maior, eu tenho aqui um conjunto de esporos do fungo. Aqui é uma outra microscopia. Nesse slide aqui de cima, no B, eu consigo ver algumas zonas abertas aqui, ó. E o pessoal refere que esses locais aqui, eles estão com a formação de ascos com ascósporos, tá? Seria uma reprodução aí do fungo, da Piedraia. E aqui é uma imagem mais aumentada, mostrando um asco aqui, ó. Parece que tem umas bananas dentro, mas são os esporos que ele está produzindo. E aqui é a cultura da Piedraia. A gente usa também meio saburô com cloranfenicol e cicliximida, então isso é uma boa para evitar fungo contaminante que cresce muito rápido, já que o crescimento da Piedraia também é lento, então ó, de 2 a 3 semanas, produz uma colônia meio amarronzada ou um verde oliva com o reverso bem escuro, tá? E eventualmente a pontinha dela, se ela for deixada mais tempo, ela vai formando um engruvinhamento que a gente chama cerebriforme. E eu tenho ainda dentro das felifomicoses superficiais algumas onicomicoses. Tá? Aqui são só algumas imagens. A maioria das onicomicoses, embora eu possa ter vários fungos, um que está sendo referido com bastante frequência é o Citalídeo. Tá? Aqui é mais uma imagem. Tá certo? Como a gente ainda vai falar do Citalídeo, eu vou deixar mais para frente. E aí eu tenho as dermatomicoses, que já seriam uma micose cutânea. Então ela deixa de ser superficial, em que eu não tenho basicamente grandes processos inflamatórios, eu tenho crescimento do fungo em extrato córneo e anexos, mas aqui eu tenho crescimento do fungo na própria pele com uma indução de inflamação importante. Tá? E aqui é uma imagem de quadro clínico de dermatomicose por fel e fumiceto, que no caso é um citalídeo, que é um fungo que tem esse aspecto aqui, ele sofre uma artroconidiação, então a hifa se fragmenta e dá milhares e milhares de artroconídeos, e aqui eu coloquei a espécie mais famosa, que é o Citalídeo dimidiatum. E aí só um detalhe para mostrar como as coisas da micologia são muito confusas. Esses três fungos, Citalídeo dimidiatum, Hendersonula toluroidea e Natracia mangiferae, eles, teoricamente, de acordo com alguns autores, eles são o mesmo fungo. Eles são diferentes fases anamórficas do mesmo fungo. Tá? E aí tem um termo na micologia para isso, que é sinanamorfo, ou seja, uma variante morfológica da fase de reprodução assexuada do fungo. Então é muito confuso, porque você encontra alguns autores referindo eles como fungos diferentes, e existem autores que preconizam que não se use um nome e use o outro, e isso tem um troca-troca entre esses três nomes aqui. Isso aqui é bem confuso. Tá? Eu estou adotando aqui o nome mais clássico, que é o do
Citalidium de imediato, mas saibam que vocês vão ouvir por aí Hendersonula e não é um outro fungo, é o mesmo fungo com algumas diferenças morfológicas. Isso provavelmente foi conseguido com análise genética, que se provou que é geneticamente o mesmo fungo, mas ele tem um pleomorfismo muito grande, ele se apresenta com uma outra morfologia assexuada. E a Natrácea também seria esse caso. Aqui voltando, aqui é uma cultura de Citalidium, tá? E aqui é um exame direto da cultura mostrando essa artroconidiação que a gente também consegue ver neste próximo slide aqui. Com isso, a gente fecha a parte de superficiais e cutâneas e passa para as manifestações subcutâneas, que são as mais comuns. Tá? Então, é a forma mais comum de felwifumicose, em que eu vou ter traumatismo e introdução do fungo no subcutâneo do paciente. Tá? Então, uma vez que eles são fungos que estão amplamente disseminados no ambiente, eu tenho algum tipo de trauma e a introdução desses fungos, né, eles acabam causando esse tipo de quadro. E, basicamente, o tipo de lesão que eu vou ter são lesões ditas como cistos. Né? Então, é uma lesão única em que o fungo foi introduzido ali, começa a crescer, começa a induzir reação imunológica, fica encapsulado, então eu tenho uma cápsula de fibrina em volta. Esse cisto ele pode ser fixo, ele pode ser móvel. O que se diz é que ao longo do tempo ele vai se tornando mais móvel sob a pele. E é uma doença que lembra um pouquinho os micetomas, porque tem um curso crônico de meses ou anos. Então eu não tenho uma alteração de estado geral do paciente muito grande, né? Isso se arrasta com o tempo. E aqui eu tenho algumas imagens mostrando esses cistos felwifumicóticos. Tá? Aqui um outro. Aqui um no pé, no dedão do pé. E esses cistos aí, mais de um autor diz isso, eles podem fistulizar e drenar a secreção purulenta ou serossanguinolenta. Tá? Como é o caso desta imagem aqui, tá? Em que eu tenho aqui isso aqui é uma lesão em saco escrotal e eu tenho uma lesão para o felwifumiceto que fistulizou e está drenando um líquido serossanguinolento. E eu tenho uma outra manifestação que não é exatamente essa de cisto, em que eu posso ter a formação de placas eritematosas ou ulceradas, como eu estou vendo aqui, ou aqui no caso desse paciente. E aí reparem que nesse caso aqui publicado, eu tenho drenagem de pus aí pela lesão. Então, eu tenho uma placa e eu tenho drenagem de pus. E eu tenho as felwifumicoses invasivas ou sistêmicas, que não é o assunto essencial desta aula de hoje, mas eu vou citar aqui só para a gente ter uma visão geral. Tá? Além de ser raro, afeta especialmente alguns tecidos, né? E neste caso aqui, eu preciso ter um imunocomprometimento grave do paciente. Então, não vai ser um imunocompetente, embora haja relatos na literatura em que você não tem uma explicação muito clara, em que o paciente não tem uma imunodepressão prévia, mas acaba adquirindo uma infecção sistêmica por felwifumiceto. Mas na maioria das vezes eu preciso ter essa prévia aí de imunodepressão importante para o fungo conseguir se estabelecer e se espalhar pelo corpo. Os locais mais atingidos são pulmão, sistema nervoso central e algumas infecções oculares. Eu tenho, obviamente, as fungemias com a disseminação hematológica do fungo. Aqui, um dos mais importantes é o do sistema nervoso central. E se acredita, né, que a forma de infecção básica seja por inalação, uma forma meio análoga a boa parte dos fungos dimórficos, inclusive. Então, aqui, ó, o sistema nervoso é o mais afetado. Então, eu tenho vários quadros de encefalites, meningites causadas por felwifumicetos. Aqui é um slide mostrando um cérebro aí na necrópsia, né, com áreas de necrose causada por fungos. E aqui um exame, né, um anátomo patológico mostrando as estruturas fúngicas lá no tecido nervoso.
Um dos fungos mais associados com essas manifestações cerebrais é a Cladofialófora bantiana. Ela aparentemente tem um neurotropismo, então ela infecta via pulmão, depois ela se espalha e vai até o sistema nervoso central. Também aqui uma outra analogia com o criptococcus, né? E aqui eu tenho aquela dúvida como se dá a infecção, né? E a gente tem que provavelmente se dá por inalação do fungo. E quanto ao diagnóstico, né? A gente vai para esses 3 pontos aqui, que é a microbiologia clássica, né? Exame direto, semeadura, isolamento e identificação. Embora a gente tenha provas moleculares, uma vez que eu não tenho um único agente etiológico, eu tenho uma multiplicidade de agentes, isso torna um pouco mais complicado o diagnóstico molecular. Então, a microbiologia clássica aqui ela é bastante importante. E no exame direto, que vai ser feito a partir de punção dos cistos ou de esfregaço dos tecidos das biópsias, eu vou tratar isso com hidróxido de potássio para clarificar e vou observar no microscópio. E o que eu vou tentar encontrar? Aquilo que define as feoifomicoses, que são essas estruturas leveduriformes com pseudohifas, hifas retorcidas, tá? Em qualquer conjunto, em qualquer combinação, proporção. É isso aqui que caracteriza as feoifomicoses. Tá? Essas pseudohifas, em que você tem quase como se fosse um brotamento sequencial, em que uma célula não desgruda da outra, ele é chamado também de aspecto toluroide, é um termo técnico aí. A gente vai ver que tem um outro termo também chamado de hifas moniliformes, que também segue o mesmo padrão aí. São essas hifas irregulares, retorcidas, com estrangulamentos. Aqui é uma outra imagem mostrando também aqui esses pontos de estrangulamentos, tá? E essa outra definição, hifas moniliformes. Então, esses termos a gente encontra, alguns autores preferem um, outros preferem outro, outros simplesmente usam o termo hifa irregular, retorcida, né? Que é mais didático, tá certo? E aqui uma outra imagem mostrando a mesma coisa, né? Essas hifas com esses pontos de estrangulamento aqui, lembrando uma pseudo-hifa mesmo, típica, que a gente já viu na Cândida. Eu posso ter um anátomo patológico, que não é exatamente um exame direto, mas eu vou poder observar o tecido e ver as estruturas fúngicas. E aqui a gente tem duas colorações principais que são usadas, que é a hematoxilina eosina e o PAS. Tá? Aqui a descrição da estruturação, então eu tenho formação de cápsula fibrosa, elementos fúngicos encontrados dentro de fagócitos. E um ponto importante, eu posso fazer uma coloração específica para detectar melanina. Em alguns casos isso pode ser importante, porque esse tom acastanhado dos elementos fúngicos, que a gente consegue ver no HE, em alguns fungos ele não é tão claro, tão evidente. E aí uma coloração que é chamada de Fontana-Masson, ela consegue esclarecer isso, porque ela atinge especificamente os locais que tem melanina. E um alerta que foi feito por um dos autores, eu achei interessante e bastante lógico, não se preconiza que se faça aquelas colorações de impregnação de prata, nesses casos, pelo menos não antes de você visualizar com a coloração tradicional. Por quê? Porque se eu fizer a coloração com prata, eu tendo a tornar as hifas escuras pela coloração, e não vai ser mais distintivo para mim se aquilo é um fungo demaciáceo ou um fungo hialino. Então, o Grocott gomori, por exemplo, não deve ser usado, pelo menos não a princípio, tá? Por conta disso, para eu poder ter essa distinção entre a pigmentação das hifas. Aqui é uma imagem, é um HE, tá? Mostrando aqui justamente aquelas pseudohifas e esses elementos leveduriformes com brotamentos. Está quase parecendo que está invadido por uma levedura só, mas eu tenho esses elementos aqui acastanhados e com esse aspecto de pseudo-hifa aqui. E a semeadura e isolamento, né? E aqui é um genérico, especialmente para as feoifomicoses subcutâneas,
não se aconselha usar cicloheximida. Para alguns fungos a gente já viu, a gente até pode usar, que é o caso das superficiais. Mas a grande parte dos fungos que causam a subcutânea, eles são sensíveis à cicloheximida. Então, se eu usar, eu vou impedir o crescimento deles. Então, o ideal seria utilizar, no caso das subcutâneas em especial, Saburou com cloranfenicol, só, que é um antibacteriano, mas não colocar cicloheximida. E basicamente a identificação desses fungos vai seguir aquele critério clássico que a gente tem. É baseado em morfologia, tanto macromorfologia quanto micromorfologia. A macromorfologia ela não é muito distintiva para a gente. Esses fungos em cultura eles são todos um pouco parecidos, né? Pode ajudar um pouco, mas existe muita semelhança às vezes entre eles. Então o que vai ser muito importante vai ser a micromorfologia, vai ser o órgão de reprodução desses fungos aí. E para falar disso, eu peguei 2 exemplos, porque falar de todos eles dentro de uma aula só seria muito pesado. Então eu escolhi a alternária, que é um desses fungos, que é importante, tá? Que é um fungo que tem esta morfologia aqui, ele tem uma colônia que é meio acastanhada, clara ou mais escura, e quando você olha o reverso é aquela pigmentação bastante escurecida. E a micromorfologia da alternária, ela produz uns conidióforos que são em forma de pera, né? E eles têm trabéculas em 2 sentidos, né? Longitudinal e transversal, do jeito como está sendo mostrado aqui. E quando eu olho, isso aqui é um aspecto que é dito como muriforme, tá? Que a gente já viu lá para as cromomicoses, mas isso aqui está sendo aplicado para o conídeo aqui do alternário. E a forma como esses conidióforos eles se dispõem é desta maneira aqui. Então, a base estreita de um deles, ela se liga com a base larga do próximo e assim por diante. Nessa morfologia aqui, isso está bem nítido, tá? Então aqui eu tenho a formação aí dos conídeos, dos conidióforos, seguindo essa sequência aqui. Então isso aqui caracteriza a alternária. Aí aqui são várias imagens mostrando a mesma coisa, tá? Com pequenas diferenças aí morfológicas. E o outro fungo que eu queria falar também, como apenas modelo aqui para a gente discutir as diferenças de micromorfologia, é a curvulária, tá? Que é um fungo, assim como a alternária, também tem um crescimento bem rápido, né? E tem esse aspecto genérico aqui, acinzentado com o reverso escuro. Quando eu vou olhar a micromorfologia do fungo, eu vou ver que, aqui inclusive saiu incorreto, não é macro, é micromorfologia, eu vou ver esses esporos aqui, que são ditos como geniculados, porque eles são meio curvos, e eles saem formando como se fosse um joelho das hifas. Tá? No caso, a curvulária lunata tem 3 septos, e a curvulária geniculata tem 4 septos. Esse é um distintivo em relação a essas duas espécies, que são as mais citadas aí para as felwifomicoses. E aqui algumas imagens mostrando, tá? Outros termos técnicos, né? Eles saem da hifa principal de forma simpodial, tá? Então eles vão saindo ao longo da hifa. Aqui uma outra imagem também mostrando, reparem que parece um bumerangue gordo, né? O conidióforo aqui da curvulária. E aqui uma outra imagem. E aqui mais uma imagem também mostrando a curvulária. Com relação ao tratamento, eu vou ser bastante breve aqui, né? Eu tenho, primeiro, excisão cirúrgica das lesões, e o que se refere aqui, em grande parte das vezes, isso resolve o quadro, né? Mostrando que o fungo está muito circunscrito naquele local mesmo, ele não se espalhou, não se disseminou, então você faz a excisão cirúrgica, você resolve o quadro. Mas é claro que frequentemente se faz, junto com a excisão cirúrgica, um tratamento com antifúngicos, para garantir que não haja uma recidiva.
Um dos mais usados é o itraconazol e muitos outros citados estão aqui. Posaconazol, anfotericina B, especialmente nos casos que tem envolvimento do sistema nervoso central, a 5-fluorcitosina, voriconazol e a terbinafina, que é um antifúngico que foi, em alguns trabalhos, se achou um efeito muito bom contra os fel e fumicetos. Ok, então com isso a gente encerra aqui essa aula, vai ter uma testagem vinculada, vocês já sabem, e depois a nossa aula síncrona para fazer uma discussão aí dos aspectos aqui da videoaula e tirar dúvidas sobre a testagem. Tá ok, gente? Até lá então.